Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos e minhas irmãs, ouvintes, eu quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já na noite desta quarta-feira, dia 1º de abril, estamos juntos, unidos em um só propósito, para darmos início a mais um propósito de oração que tem sobre o tema, glória, Deus proverá, vivendo o sobrenatural da provisão. Você crer nesta verdade? Eu creio que sim. Porque se você está conectado comigo, é porque você está materializando a vossa fé. E através dessa linda oportunidade que o Senhor Deus nos concede, eu quero saudar a irmã Mara Home com a doce paz do Senhor Jesus. Da mesma forma, o seu esposo, o irmão Roberto, espero que o mesmo já esteja bem melhor da gripe a qual tinha atingido ele. Deus abençoe a vida do Luan, Deus abençoe a sua filha, que é a neta da irmã Mara, Deus abençoe a Tainá, Deus abençoe poderosamente. Cláudio Oliveira, bênção de Deus, a paz do Senhor Jesus. Irmã Michele Novaes, Deus abençoe, paz do Senhor, seja bem-vinda como os demais esta noite. Glória a Deus. A minha internet deu uma oscilada aqui, mas já voltou, graças a Deus. Meus irmãos, eu quero, dentro dessa oportunidade, comunicar a vocês como está procedendo este propósito que estamos iniciando hoje. Vão ser 3 dias, tá, consecutivos, baseado no livro de Gênesis, capítulo de número 22, verso de número 4. Daqui a pouco eu vou estar lendo com vocês. E eu tenho recebido os pedidos, tá? Uma forma de provisão. O que você quer diante de Deus, que Deus venha prover na sua vida? Pastor, eu quero
minha restauração espiritual. Eu quero um batismo no Espírito Santo. Eu quero uma cura, pastor. Eu quero uma provisão financeira. Eu quero uma restauração conjugal. Eu quero a libertação do meu filho. Então, é uma provisão que você vai apresentar junto comigo no altar da oração. Então, você vai escrever, tá? E enviar por escrito no seu WhatsApp, porque eu vou estar lendo e eu vou estar escrevendo aqui. Só que para isso você tem que me enviar durante o dia, o decorrer do dia, porque ali eu vou estar escrevendo, depois já vou direto para o vale apresentar no altar, como assim fizera Abraão. Amém, meus amados irmãos? E eu creio que você fazendo isso, junto nós vamos desfrutar do que o Senhor Deus tem feito e há de fazer em nossas vidas. Glória a Deus, que o irmão Roberto já está bem melhor. Oh, glória a Deus. E aqui nós seguimos em oração. Meus irmãos, são 21 horas, com mais 4 minutos, estamos ao vivo, como vive o Senhor nosso Deus, e já nos deu o ar da graça a irmã Ana Maria Piccoli. Deus lhe abençoe, guerreira do Senhor, juntamente com toda a sua estrutura familiar. Eu já quero convidar meus amados irmãos para compartilhar esta live com alguém. Você deve conhecer alguém que está precisando em alguma área da sua vida da provisão da parte de Deus. Então convida essa pessoa a participar conosco. Pega o seu dedo ungido aí, ó, e marca essa pessoa em nome do Senhor Jesus. O máximo de pessoas que você conseguir, marca, para estar juntos aqui neste propósito, no nome de Jesus. A irmã Fátima Ribeiro também já nos deu o ar da sua graça nesta noite, glória a Deus. O irmão Odílio, presente de Deus, Deus abençoe o senhor, juntamente com a senhora, sua esposa, a irmã Nice, glória a Deus. A minha esposa, a Gilmaia Souza, já está conosco também, Deus abençoe. Vamos para a palavra, meus amados irmãos, vamos ler a sacrossanta palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou ler aqui, o texto que vamos abordar, Gênesis capítulo 22. Quem nos está nos dando ar da sua graça também é a irmã Gorete Araújo. Deus abençoe a sua vida, juntamente com seu esposo, o irmão Washington, meu amigo, Brian e o Marcelo. Oh, glória! Vamos para o texto. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Dinésio, abençoado, a paz do Senhor, boa noite a você e toda a sua estrutura familiar, a irmã Zélia, sua esposa, e os filhos, o Denis e o Denilson. Glória a Deus. Vamos para o texto. Gênesis 22, 4. Diz assim: ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. É nesse versículo aqui que o Senhor me deu a inspiração para nós fazermos 3 dias consecutivos debaixo do tema ao qual está na descrição desta live. Mas para que eu e você entendamos o versículo de número 4, do versículo de número 1 em diante do capítulo 22, acontece assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. É a epígrafe. E aconteceu que desta coisas que tentou Deus a Abraão, disse-lhe Abraão, e disse-lhe, eis-me aqui, e disse-lhe, toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Aí entra o versículo 4. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Presta bastante atenção
meus queridos irmãos e irmãs, que dentro do texto, hora que nós lemos, surgiu o tema a qual o Senhor Deus colocou no meu coração. Deus proverá, vivendo o sobrenatural da provisão. E eu pergunto a você, tu crer nisto? Então vamos lá. A introdução nos afirma dizendo assim, a introdução para esse texto, hora que nós lemos na noite de hoje. Esse texto revela um dos momentos mais intensos da fé de Abraão. Um dos momentos mais intensos. Por quê? Porque é o seguinte, no capítulo de número 12 do mesmo livro, ou seja, no livro de Gênesis, o Senhor Deus visita Abraão, não era Abraão ainda, Abraão, dizendo assim, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu, o Senhor, lhe mostrarei. Irmãos, ali ele teve que abandonar a sua linhagem, ele teve que abandonar a sua parentela, seu pai, sua mãe, enfim, deixou todo mundo para trás e só teve que sair ele e a sua esposa, Sarai. E a Bíblia nos dá a entender que nesse momento ali não foi tão intenso como foi aqui. Por quê? Porque ele abre mão da sua parentela e segue a jornada com a sua esposa. Mas o que me chama a atenção aqui é que é o momento mais intenso, porque Deus foi específico, como eu já disse em algumas lives. O Senhor Deus, ele é específico. O Senhor Deus não vai fazer rodeio com você. Ele não vai trabalhar na sua vida como meio termo. Ele vai ser direto, específico, porque esse é o Deus que nós conhecemos. Então, ele foi específico. É por isso que foi um dos momentos mais intensos da fé de Abraão. Por quê? O Senhor pede aquilo que ele mais amava. O Senhor foi lá no ponto, ou seja, eu quero Isaac. Sim, mesmo Isaac, eu quero ele, o seu único filho. Como eu já disse na abertura da live da explicação, porque ele vai lá no tópico do propósito, dizendo assim, eu quero o seu único filho. Por quê? Porque o único filho era Isaac. Ismael não era filho da promessa. Ismael veio por ajuda de Sara, quando ele pega Agar e pede Agar para deitar com Abraão. Então vamos correr mais um pouquinho para que eu e você entendamos, para que nós chegamos dentro do tópico desse propósito. Dobre a sua atenção. Vamos lá. O Senhor pede aquilo que ele mais amava, Isaac. Mas, ao mesmo tempo, Deus estava preparando uma revelação sobrenatural da provisão. Escuta, irmãos, eu leio o texto e o Espírito de Deus nos traz a revelação dizendo, escuta, quando eu pedi a Abraão um sacrifício que era o seu filho, Abraão, ele vai por obediência. Por quê, pastor? Ele vai por obediência e aplica a fé. Porque Abraão conhecia, presta atenção, Abraão conhecia da lei. E ele sabia que o Senhor Deus não receberia sacrifício humano. Irmão, mesmo você conhecendo, Deus vai te provar para ele saber até onde vai a sua obediência por intermédio da fé. Glória a Deus, aleluia. Irmã Elaine, Deus abençoe a senhora e a paz do Senhor, juntamente com toda a sua família. Irmã Ivanete, Deus abençoe, glória a Deus. Irmãos, o texto nos traz essa revelação. Vamos continuar. Escuta. O Senhor Deus estava preparando uma revelação sobrenatural da provisão. Por quê, pastor? Porque quando eu vejo, a irmã Mara já entendeu, que já até deu uns glória a Deus ali, ó. Oh, glória a Jesus. O Senhor Deus, ele leva Abraão no nível, mas ele prova Abraão.
Ele disse assim, ó, pega o seu único filho e vai até a terra de Moriá. O interessante é que lá no capítulo 12, Deus só fala para ele sair e seguir, e o Senhor Deus mostraria na caminhada aonde ele deveria parar. Mas aqui não, aqui Deus foi específico dizendo, eu quero que você pegue o seu único filho, vai até o Monte Moriá e lá oferece a sacrifício para mim. Escuta, e na caminhada, ele pega 2 servos dele, pega o jumento e vão caminhando. E na caminhada aqui eu aprendo outra coisa. Abraão ainda não viu o cordeiro. Ele nem tinha visto o cordeiro, mas Deus já havia providenciado. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Se você crer, você vai escrever aí nos comentários dizendo, eu creio, e eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida. Como Abraão ainda não viu o cordeiro, mas o Senhor Deus já tinha providenciado. Ainda que você não veja o milagre, ainda que você não está sentindo o milagre, mas o milagre já está sendo providenciado pelo Senhor nosso Deus. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Deus. Essa é a palavra que eu libero. Escuta, a provisão do Senhor não começa quando você e eu vimos. Não. Lembra de Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, que fala sobre a fé? É isso mesmo. Eu vou dizer de novo a você. A provisão do Senhor não começa quando você ver. Não. Começa quando você obedece. Irmão, fé é isso. Fé você não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento, prova das coisas que não se vê, mas das coisas que se espera. Quem sabe você abriu uma empresa da certeza que Deus vai prover. Irmãos, eu vejo a fé na vida de um chefe de cozinha que tem um restaurante. Irmãos, ele faz 1 tonelada de comida, prepara ali o self-service, na certeza que clientes vão adentrar para se alimentar. Isso é o ato de fé. E eu me lembro agora, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. É isso que Deus está falando ao meu e o seu coração. Você não precisa ver para crer, você tem que crer para ver acontecer. Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor aqui. Porque verdadeiramente a provisão da parte de Deus, ela não começa quando você vê, ela começa quando você obedece por intermédio da fé. E aí você começa a vivenciar o que o Senhor Deus tem para a sua vida. Eu vejo aqui no capítulo de número 22, no versículo de número 2, escuta bem, vamos lá. A provisão começa na obediência. Não adianta você correr, porque a provisão da parte do Senhor vai começar na obediência. Um exemplo, quem sabe eu estou falando com alguém, uma mãe ou um pai que está lidando com uma situação dentro do lar, seja com um filho, uma filha, e aí o Senhor Deus fala para você, vai ao tal médico especialista, vai em tal lugar, aí você fala, não, eu vou para a igreja, eu vou orar primeiro, eu vou clamar primeiro, mas o Senhor está mandando você procurar o especialista, porque o que é para Deus fazer, só Deus que vai fazer, mas aquilo que é para o homem fazer, é o homem que vai fazer. Então
Ou seja, é a obediência. Porque quando você chegar lá, os médicos, os homens não resolvem, aí Deus vai resolver. Você não está colocando Deus em segundo plano. Você está obedecendo aquilo que Deus determinou. Aleluia. Vamos lá. No capítulo 22, do versículo de número 1, versículo 2, diz assim, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, e oferece ali em holocausto. O Senhor falou com ele, eu quero o seu filho como sacrifício. Você vai colocar o seu filho no altar. Você vai colocar o seu filho como sacrifício vivo. E o que me chama a atenção, que Abraão, ele obedece. E ao obedecer, ele pega o seu filho e vai caminhando. O interessante, como eu disse na live de explicação, tinha outros montes próximo à habitação de Abraão. Mas o Senhor Deus falou com ele, vai até o Monte Moriá, que é aproximadamente 80 quilômetros, que daria ali, caminhando com o jumento, 3 dias de caminhada. Oh, meu Deus do céu! E aí, o que eu vejo aqui? O Senhor Deus, ele prova a Abraão, não para destruir a fé de Abraão, não para paralisar a fé de Abraão, porque se fosse outro hoje, nos dias atuais, se Deus lhe pediu filho, se Deus lhe pediu um sacrifício, você não daria, porque você ia relutar. Mas aqui a Bíblia foi específica quando o Senhor Deus pede a Abraão o único filho, não para matá-lo, não para paralisá-lo, mas para levá-lo ao nível mais alto. Às vezes, por você não obedecer e não entender o trabalhar e o agir de Deus, você só vai ficar nesse nível. E no nível que você está abaixo, você só vai olhar para as pessoas subindo. E você nunca vai galgar o patamar elevado. Por quê? Porque se você questionar, se você não aceitar o que Deus tem para a sua vida, você vai continuar assim em círculo. Mas quando você obedece, mesmo sendo um sacrifício, Deus pedindo, você vai obedecer lá na frente, você vai vivenciar o sobrenatural de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus pede o único filho a ele. Ou seja, Abraão, se você quer ver a minha providência, você precisa de desapegar a matéria. Você precisa desapegar algumas coisas que te prendem. Quem sabe nesta noite, o Senhor Deus te colocou nesta live para fazer esse propósito comigo. Deus proverá, vivendo o sobrenatural da providência. Mas para você viver o sobrenatural da providência de Deus, você precisa desapegar. Aleluia! Algo que impede a glória, a providência de Deus chegar até você. Pergunta o Senhor Deus hoje, Senhor, aquilo que me apega, o que eu estou me apegando, Senhor, me mostra, aquilo que está sendo impedimento, me mostra, Senhor, me revela, Senhor, não deixa eu me apegar às coisas, daquilo que impede, meu Deus, o meu crescimento, o meu nível mais alto, aleluia. Isso é muito sério, muito sério. Escuta, continuando o texto, quando Abraão, ele obedece, coloca em prática, eu me lembro de 1 Samuel, capítulo 15, 22, a parte B, quando o Senhor Deus disse a Samuel,
por intermédio de Saul, a qual mesmo estava pegado nas matérias, e a qual mesmo não quis obedecer ao Senhor, e por falta da desobediência dele, ele sofreu as consequências, perdeu o reinado, perdeu a posição, perdeu o cargo. Muitas pessoas têm perdido muitas coisas por não dar ouvido à voz de Deus, e por não ter discernimento, pensa que é o diabo, mas muitas vezes não é o diabo, é você mesmo que não obedece aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Aí a Bíblia nos afirma dizendo: é melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Entenda o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Como eu disse, a provisão começa não quando você vê, mas quando você obedece. Por quê, pastor? Quem não obedece não acessa o sobrenatural da provisão. Porque se Abraão não obedecesse, ele não teria a experiência em cima do monte, sobre o altar. O segredo, irmão, para ver a glória de Deus é obedecer embaixo para ver a glória lá em cima. Oh, rabaragacê. Eu vou repetir. Obedecer lá embaixo para ver a glória de Deus lá em cima. É necessário você obedecer Deus aqui embaixo para que a glória dele se manifesta lá no altar, na sua vida. Aleluia. Quem está entendendo o que Deus está dizendo pela sua palavra? Ei, outra coisa que eu aprendo agora no versículo de número 4, aonde surgiu o tema desse propósito, no versículo de número 4, do capítulo 22, a provisão se manifesta no caminho. Aleluia. É no caminho que a provisão se manifesta. Como, pastor? Vamos lá. Ao terceiro dia, viu o lugar de longe. O terceiro dia aqui fala de quê, pastor? De processo, espera, caminhada. Oh, vou ter que repetir. Oh, meu Deus. O terceiro dia aqui fala de processo. Irmão, há um processo na sua vida e na minha vida, a qual nós estamos pagando um alto preço, porque no terceiro dia fala de processo, fala de espera, fala de caminhada. 3 dias de caminhada, 3 dias de um processo longo. Sol, cansaço, a caminhada, ela cansa, a caminhada é dificultosa, a caminhada tem pedras, tem pedregulhos, tem obstáculos, tem impedimento, mas eu e você não podemos parar. Por que não? Porque Abraão, ele viu, aleluia, ele olhou para o alvo. Lembra de Hebreus capítulo de número 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela olhou para Jesus e disse: se eu somente tocar nas vestes daquele homem, eu serei curada. E a pergunta é: para onde você está olhando? A Bíblia nos dá a entender no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte. Monte representa provisão, providência, aleluia. O Senhor Deus está falando com você nesta noite. O Senhor Deus está falando ao seu coração nesta noite. Irmãos, dentro do tópico aqui que nós estamos lendo, foram 3 dias, e os 3 dias representam 3 propósitos. Irmãos, representa processo, representa espera, representa caminhada. Outra coisa que eu aprendo aqui, o Senhor, ele visita Abraão, pede a ele o seu único filho, fala para ele caminhar durante 3 dias
até o monte Moriá. Oh, meu Deus! E quando ele viu de longe o monte, ele fala para os servos dele: fica aqui com o jumento, porque eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos. Que interessante. Então os moços ficaram, ele pega a lenha, pega o fogo e pega o cutelo. Outra coisa que eu aprendo aqui que o Senhor Deus visita Abraão, não Isaac, mas Abraão no terceiro dia e diz assim, ó, Abraão, você viu? Viu. Então tá. O que eu aprendo dentro do tópico? Deus não mostrou tudo, aleluia, de uma vez só. O Senhor Deus vai trabalhando aos poucos quando você se entrega. O Salmo 37 nos aponta isso no verso 5. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Precisa de uma entrega. E toda entrega exige uma palavra chamada renúncia. E não é fácil renunciar. Não é fácil. Se eu perguntasse você, mãe, você entregaria a sua única filha, o seu único filho, para o Senhor? Observamos que tanto Abraão e tanto Ana fizeram isso, demonstrando que eles não estão apegados, demonstrando que Deus é maior em tudo na vida deles. E eu pergunto a você nesta noite, será que nós estamos neste nível? Verdadeiramente nós pregamos e vivemos, ou seja, eu amo Jesus, o Senhor Jesus é tudo na minha vida, mas será que nós estamos apegados a um filho, a uma filha, a um neto, a uma neta, ou alguma coisa que muitas vezes rouba a glória de Deus nas nossas vidas? Porque se eu e você queremos ver a provisão da parte de Deus, nós temos que abrir mão, desapegar. E aqui nos aponta isso. Nos aponta que nós temos que entregar. E a entrega, irmão, não é pela metade, é total. E se você quer ver a provisão de Deus, entra por esse caminho. Porque é Ele que cuida de você. Ele que vela pela sua vida e a sua casa. Vamos lá. Ao ler o texto, hora que eu acabei de fazer a colocação para os meus amados irmãos e irmãs, o que eu aprendo? Outra coisa super importante. O Senhor Deus não mostrou tudo a Abraão. Deus não te mostra tudo. Ele vai agir de uma forma linda. Por quê? No final, ele vai se revelar. Ele vai te conduzir passo a passo. Escuta, a Bíblia nos afirma em 1 Samuel, no capítulo de número 16, dentro desse texto é a consagração do rei Davi a rei. Escuta, presta atenção. Dentro desse texto, a Bíblia nos dá a entender que o Senhor visita Samuel, e olha que Samuel ele era profeta, juiz e sacerdote. E o Senhor Deus visita ele, porque o juiz não podia ungir. O sacerdote não podia ungir. Perdão, o sacerdote podia ungir, ele não podia ungir como profeta. Então ele vai como sacerdote. Então o Senhor Deus disse para ele, vai até a casa de Jesser, o belemita, porque dentre os seus filhos tem um que eu vou escolher para ser o rei de Israel. O interessante é que o Senhor Deus não fala para ele quem seria o rei,
O Senhor Deus não fala o nome do menino, o Senhor Deus só fala para ele, vai até a casa de Jessé. Mas eu for lá, Saul vai me matar. Não, não, não. Você fala que vai oferecer um sacrifício. E ele foi. Chegou lá. O Senhor Deus prepara o ambiente. Só que ele queria se apressar. É o que eu sempre digo. Aquele que apressa com seus pés peca pela palavra do Senhor. E quando ele olha, Eliabe, Abinadab e Samar, ele disse, é um desses três que eu vou ungir. E o Senhor Deus disse, não é um desses três. E ele faz uma pergunta, acabaram-se os jovens? Ele disse, não, ainda falta o menor, manda chamar. Mandaram chamar Davi. E foi Davi que foi ungido a rei no meio dos seus irmãos. Ou seja, o Senhor Deus não falou para Samuel quem seria consagrado a rei. E olha que Samuel tinha um nível de experiência e de intimidade com Deus como profeta. Mas Deus não falou para ele quem seria o rei de Israel. O Senhor está dizendo a você nesta noite, Ele não vai te revelar tudo, meu querido. Ele vai trabalhar na sua vida aos poucos. Por quê? Porque Ele sabe que você e eu muitas vezes somos muito ansiosos. E a ansiedade atrapalha tanto que o Senhor nos afirma em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Vamos para o texto. A provisão se revela no altar. Tem um hino da harpa cristã que diz assim, ó, quando tudo no altar estiver, quando tudo deixares no altar. Quando você deixa no altar, aleluia, é algo sobrenatural começa a se manifestar. Irmãos, o altar é de tão importância que lá no livro, escuta, no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, a Bíblia nos afirma que antes de Elias invocar o Senhor Deus em oração, ele restaura o altar, ele prepara o altar, porque o altar estava destruído e ele conserta o altar. O altar é tão importante que a Bíblia diz em Levítico, capítulo de número 6, versículo 3, dizendo, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmãos, é tão verdade isso que a Bíblia nos afirma no livro de Mateus que antes de você entregar a sua oferta ao Senhor, você vai até o altar. Se você tiver em discórdia com algum irmão, você vai até o altar, coloca a oferta no altar, volta, se conserta com seu irmão, depois você vai lá no altar, pega a sua oferta e coloca no gasofilaço. Olha a importância do altar. Pastor, hoje na minha vida, aonde fica o altar? No seu coração. O seu coração é o altar de Deus. E eu pergunto, como é que está o altar para ver a providência de Deus? Aleluia. Escuta, a provisão se revela no altar. Lá no capítulo 22, o Dinés vai colocando na tela, me auxiliando, no capítulo 22 de Gênesis, versículo de número 9 e versículo de número 10, diz o texto, olha só, Abraão prepara o altar e levantou o cutelo. O altar é lugar de entrega total. É isso aí. É por isso que lá no Vale da Oração eu tenho o altar. Aonde eu coloco o azeite, aonde eu coloquei o livro, aonde eu clamo ao Senhor nosso Deus. Eu não sobo em cima do altar, eu me derramo no altar. Aleluia, bendito seja Deus. É um lugar consagrado ao Senhor. E eu digo nesta noite, meu querido e amado irmão, se você entrou comigo nesse propósito, colocou no altar do Senhor a provisão que você precisa, crendo, reconhecendo, você verás a provisão, porque a provisão se revela no altar. É no altar que nós confessamos os nossos erros.
É no altar que nós confessamos os nossos pecados. É no altar que nós entregamos a nossa vida. É no altar que nós apresentamos a Deus a nossa renúncia. É no altar que nós oferecemos um sacrifício vivo ao Senhor. Aleluia. Porque o altar é o lugar de entrega total. A Bíblia nos afirma que Deus, ele só libera o sobrenatural quando há redenção completa. Abraão, ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo. E no meio do monte, o seu filho Isaque para e faz uma pergunta ao pai, dizendo assim: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo. Pai, aí Abraão responde: eis-me aqui, meu filho. Aonde está o cordeiro para o sacrifício? Aleluia. A pergunta do filho. Quando há redenção, como diz a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 12, versículo 1, apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Como eu disse para você, aonde é o altar de Deus na sua vida? O seu coração. O seu coração, a sua vida passa a ser o altar de Deus, aonde a glória de Deus se manifesta. Só que a glória de Deus não vai se manifestar no altar sujo. A glória de Deus não vai se manifestar no altar de pecado. A glória de Deus não vai se manifestar por intermédio da provisão no altar desconcertado. Meu Deus do céu. E Abraão para e disse para o filho: Deus proverá para si o cordeiro. Lembra que eu disse a vocês? Enquanto você se apegar à matéria, enquanto você se apegar, escuta, enquanto você se apegar a um filho, a uma filha, ao esposo, à esposa, a um gato, a um cachorro, algo material palpável, enquanto você estiver apegado, o seu altar, o seu coração estiver alinhado a isso, você nunca verá a provisão de Deus. Por quê, pastor? Vou te mostrar algo de suma importância. Enquanto você segurar, se apegar, o Senhor Deus não vai mover na sua vida. Porque você está apegado à matéria, você está apegado a alguma coisa, não apegado a Ele. Por isso que quando Deus pede a Abraão, Abraão não hesita, ele pega e vai caminhando. Mesmo sabendo que Deus não recebe sacrifício humano, mas ele vai por obediência. Mas quando você entrega, não se apega, mas quando você entrega, o Senhor Deus começa a intervir em causas que eram impossíveis. Eu estou parando aqui para você começar a meditar. Você tem coragem de orar a Deus nesta noite e perguntar ao Senhor: Senhor, revela a mim aonde eu estou me apegando, o que está atrapalhando eu receber a provisão da parte do Senhor. Revela a mim, me mostra, Senhor. Fala comigo, me desperta, porque eu não quero deixar nada entre eu e você, entre eu e o Senhor, roubar a sua glória. Eu não quero deixar nada entre eu e o Senhor impedir a provisão. Mas quando você entrega, o Senhor Deus, Ele já tem a provisão preparada. Ele só quer uma atitude sua.
Ele só quer uma atitude sua. Ele quer uma atitude sua. Irmã Roseli, infelizmente muitos pensam assim. Mas o Senhor Deus, Ele quer nós por inteiro. Ele não quer somente o coração. Escuta, a providência da parte do Pai já está preparada. Porque quando Abraão, ele se entrega e se desapega, o que acontece? No capítulo 22, versículo 13. Versículo 13. Abraão levantou os olhos. Olha aí, mais uma vez. Lá no versículo 4, do capítulo 22. E Abraão levantou os olhos e viu o lugar, o monte, o lugar aonde era o sacrifício. Ele viu. Depois de 3 dias caminhando, ele viu o lugar. Agora eu vou apontar a vocês algo de suma importância. Abraão levantou os olhos e viu um carneiro. Aleluia. Por que ele viu? Porque ele obedeceu, porque ele desapegou. Aleluia. Porque na caminhada, aleluia, 3 dias representa processo, representa caminhada, aleluia. E aqui, Abraão, ele viu o cordeiro que já estava lá. O interessante é que o monte que ele subiu, não havia curral lá em cima, não havia casas lá em cima, não havia pastores lá em cima, mas havia a provisão, havia o Jeová Jiré, o Deus provedor. É esse Deus que eu estou falando a você nesta noite. E o Senhor nos afirma em Filipenses 4,19, para eu finalizar. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades. E agora, para finalizar, versículo de número 14, do capítulo 22. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Deus se revelou em nível, aleluia. Ei, Abraão, aleluia, conhecia o Deus como promessa. Agora ele conheceu o Deus como provedor, o Deus que lhe fez promessa. Ele conheceu e agora ele passa a ter uma intimidade do Deus que é provedor. Quem sabe você até hoje tem vivido com Deus de promessa, mas hoje você vai viver com Deus provedor. Aquele Deus que vai prover na sua vida, como no Salmo 23, no verso 1, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia. Agora eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a parar tudo, pegar a sua Bíblia, pode fechá-la, como eu estou fechando a minha aqui, colocar ela do lado, e neste momento, juntos, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos falar com Deus. Para que você veja a provisão, você vai precisar desapegar. Você vai precisar confiar e obedecer e preparar o altar. Aqui já está o livro, ó. Os nomes já estão aqui, ó. Eu escrevi hoje à mão. Eu quero escrever
o nome da sua provisão. Eu quero escrever aqui, em nome de Jesus. E amanhã, no segundo dia, permitindo o Senhor, eu quero estar no vale, no altar, colocando esse livro no altar e clamando a Deus pela provisão dele em sua vida ou na vida da sua família. Vamos orar ao Senhor neste momento. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento maravilhoso, glorioso de oração, eu adentro a Tua presença junto com a minha irmã e o meu irmão. E já queremos, meu Senhor Deus, lhe pedir no primeiro dia desse propósito de oração o perdão dos nossos pecados. Pecados, ó Deus, que cometemos através de palavras, pensamentos, obras e até mesmo gestos. Perdoa-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para que a nossa oração, Pai Santo, não venha a ser impedida, bloqueada e nem neutralizada no mundo espiritual. Pois na Tua presença me coloco com temor e com reverência e com fé. Pai, hoje nós estamos diante da Tua palavra, que nos revela que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus que provém. E assim como o Senhor proveu, ó Deus, a Abraão, ó Pai, eu creio que em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, sabemos que o Senhor provou a Abraão. E também, meu Pai querido, existe, meu Pai, vidas que estão sendo provadas neste momento. Meu Deus, pessoas que estão caminhando, meu Deus, sem entender. Pessoas que estão, meu Pai querido, obedecendo sem ver. Pessoas que estão, meu Pai, no terceiro dia, no processo, na espera. Mas, ó Deus, eu profetizo, meu Pai, neste momento, ó Deus, que os olhos espirituais sejam abertos. Assim como Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe, meu Deus, eu declaro, pelo poder da sua palavra, que cada, meu Pai, irmão e irmão, que também viverá, ó Deus, e verás a resposta, verá a saída, verá o milagre. Oh, bendito seja, Pai Santo. Visita neste momento cada vida que está vivendo escassez no casamento, na vida espiritual, na vida emocional, na saúde, meu Deus, na vida financeira, Pai querido, seja na áreas, meu Deus, a qual eu citei, financeira, emocional, espiritual ou familiar, Senhor. Entra com a provisão onde há falta, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Entra com resposta onde há silêncio.
Entra com milagre onde há impossibilidades, meu Deus, aonde o médico já deu o diagnóstico, meu Deus, aonde, meu Deus, o juiz já deu um parecer, aonde o advogado já abandonou a causa, meu Deus, meu Pai, meu Deus, quebra agora toda mentalidade de escassez, remove todo medo, toda ansiedade, toda incredulidade. Oh, meu Deus, levanta Jesus, uma fé sobrenatural. Sim, meu Deus, uma fé que obedece sem entender, uma fé que caminha sem ver, uma fé que confia, meu Deus, que confia mesmo no deserto. Meu Deus e meu Pai, esta é a fé que nós temos que aplicar diante do Senhor. A fé, meu Deus, que o escritor aos Hebreus nos afirma no capítulo de número 11, versículo 1. Ó Deus, a fé é o firme fundamento, prova das coisas que não se vê, meu Deus, mas daquela que se espera, pois sem fé é impossível agradar-lhe ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, assim como o cordeiro já estava preparado, meu Deus, eu declaro pelo poder do nome do Senhor Jesus, o milagre já está pronto, meu Deus, para esta casa, para esta família. A provisão já foi liberada, a resposta já existe no mundo espiritual. Que esta pessoa, que esse irmão, que essa irmã tenha força para subir ao monte, coragem para montar, meu Deus, o altar, e fé para entregar tudo nas tuas mãos, meu Deus, como a sua palavra nos afirma. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meu Senhor e meu Pai, entregamos, meu Deus querido, tudo nas tuas mãos pela fé. É o Senhor que honra a cada atitude de fé, o Senhor honra a cada jejum, o Senhor honra a cada oração, assim como o Senhor honrou, meu Deus querido, a Abraão. Meu Deus, que este irmão, meu Pai, também tenha, meu Deus querido, uma experiência com o Senhor. Que ela, ó Deus querido, ou ele ouça a sua voz. Meu Deus, viva o sobrenatural da tua provisão, meu Pai. Transforma esse deserto em testemunho, essa dor em milagre. Ó Deus, essa falta, meu Pai querido, ó Pai, move as tuas mãos agora, essa falta em abundância. E que o nome do Senhor seja glorificado. E no final, meu Deus, a tua filha e o teu filho possa, meu Pai, declarar: o Senhor proveu. Eu vivo sobrenatural e nada me falta. Pai, assim eu entrego essa oração nas tuas mãos. Eu consagro, meu Pai, esta vida ao Senhor. Meu Deus, esta casa, essa família, debaixo da tua provisão. Como, meu Deus querido, Abraão consagrou o seu filho em cima daquele vale, em cima daquele monte, em cima daquele altar. Eu consagro, meu Deus, como eu estava hoje dentro do vale, consagrando, meu Deus, a cada pedido de provisão. Eu creio, em nome de Jesus, para a glória de Deus e através do Espírito Santo, eu creio e receba, Pai, esta oração como cheiro suave em suas narinas, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor.
você que acabou de orar comigo e tomou posse desta oração. Aqui está meu copo com água. Eu espero em nome de Jesus que você entendeu a mensagem e que você aplica ela em sua vida. E você que não me enviou no meu WhatsApp pessoal ou no WhatsApp da oração por escrito o nome da providência que você quer diante de Deus, me envia. Porque eu vou estar colocando aqui, ó. A caneta já está aqui. E eu vou estar aqui, ó, escrevendo, como eu escrevi hoje, deu uma folha. Vou até mostrar a vocês. Uma folha, ó. Uma folha que eu escrevi. E amanhã, querendo Deus, eu vou estar escrevendo, no máximo até às 3 horas da tarde. Por quê, pastor? Porque às 3 horas eu já estou caminhando para o vale. Aí eu passo lá à tarde, orando, apresentando, consagrando no altar a cada pedido. E se você crer, se prepara. E se você já alcançou algum testemunho, grava ele e nos envia para compartilhar e aumentar a fé daqueles que estão orando conosco. No nome de Jesus. Amém? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, tanto da oração ou como o meu pessoal. Pega o seu copo com água agora, por favor, e oremos. Santo Deus, consagro a Ti esta água que está na mão do Teu Filho e na mão da Tua Filha. Ambos, meu Deus, materializando a fé, na certeza da resposta. E eu creio, meu Deus, como o Senhor proveu na vida de Abraão, o Senhor também há de prover por intermédio desta água, pois assim nós estamos materializando a fé, orando em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor lhe orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Finalizando com a bênção apostólica e a bênção sacerdotal, eu quero convidar você, quem sabe você está pela primeira vez, mas eu falo todas as lives, eu falo sobre esse propósito, porque eu vivo da obra e para a obra. Então, eu sempre peço que o Senhor Deus, em oração, levanta pessoas para nos ajudar. Nós temos 3 tipos de coluna, 3 pessoas que Deus há de levantar e tem levantado. Pessoas como dizimista, pessoas como ofertante e pessoas como mantenedores. Pastor, eu quero ser mantenedor desse ministério. Pastor, eu quero ser ofertante neste ministério. Eu quero ser dizimista neste ministério. Irmãos, aqui eu tenho o nome de algumas pessoas que assumiram um compromisso diante do Senhor Deus em abençoar esta obra, tanto como dizimista, como ofertante ou como mantenedor. E eu preciso da sua ajuda. Pastor, como é que eu faço para enviar a minha contribuição, a minha oferta? Como que eu passo a ser a mantenedor ou mantenedora? Como é que eu envio o meu dízimo, pastor? Irmãos, o nosso amado irmão Dinésio, que sempre está nos auxiliando, ele vai colocar aí, nesse exato momento, o número da conta do Banco do Brasil, o número da conta do Banco da Caixa Econômica Federal, e da mesma forma, ele acabou de colocar aí o número do Pix, aonde você pode estar enviando e abençoando o ministério que Deus nos confiou. Amém? Então, eu peço que você nos ajude
nos ajuda a continuar fazendo o ID do Senhor Jesus. E quem me acompanha de perto sabe muito bem como que o trabalho tem acontecido, como o trabalho tem se manifestado para a glória de Deus. Irmãos, eu recebi um testemunho de uma irmã que ela ficou de gravar para mim esse testemunho. Ela me ligou e ela contando que lembra da madrugada, a minha madrugada com Deus, aquela vigília que nós fazemos sempre das 3 até as 3:30 da manhã. Então, e após a oração, como eu gravo a oração, todas as orações que eu faço, eu gravo aqui no WhatsApp da oração. E aí eu compartilho com algumas pessoas que o Espírito de Deus toca em meu coração. E eu compartilhei com essa irmã a oração da madrugada. Irmãos, a oração chegou para ela, era 3:10. E ela estava acordada com muita dor no peito, uma dor intensa no peito ela estava sentindo. E ali, após a oração, aquela dor ela foi desfalecendo e ela caiu no sono. E quando ela dormiu, e ela assustou no sono, ela se assustou e acordou. Ela acordou cheio de sangue. O sangue saiu pelo seu nariz. E ela acordou assustada, e pessoas que estavam do lado dela, o seu esposo, levou ela à pressa para o hospital. Chegou lá, foi examinada. O médico falou com ela: se esse sangue não tivesse saído, você estaria morta. E ela entendeu na hora que foi a oração que ela recebeu que levou ela a receber esse livramento. Ela conta, irmão, ela conta. Então, para a glória de Deus, Pai, nós estamos aqui fazendo o ID do Senhor Jesus. E muitas vezes pensamos, a oração não está fazendo nada, a oração não está chegando, os irmãos não correspondem à oração, mas Deus está agindo. Você não tem noção o que a oração pode fazer, porque a oração entra onde você não pode entrar. A oração faz o que você não pode fazer. E a oração chega aonde você não pode chegar. Então ore, clame, vem comigo nesse propósito. Então eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua contribuição. Amém? E nós vamos agora finalizar com a bênção apostólica, com a bênção sacerdotal. E amanhã, querendo Deus, já estarei no vale, a parte da tarde, porque pela manhã eu vou anotando os pedidos. Eu vou anotando. E você que não me enviou ainda, me envia 1, 2, 3, 4, 5, o que Deus tocar no seu coração. Porque são 3 dias, amanhã é o 2º. E na sexta-feira nós finalizamos esses propósitos em nome de Jesus. Amém? Vamos finalizar com a bênção apostólica, a bênção sacerdotal, no nome de Jesus. Encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos, isso. Se prepara, porque você vai ser a próxima pessoa a testemunhar a provisão do Jeová Jireh. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua quinta-feira, dia 2 de abril, vem ser uma quinta-feira de livramentos, paz, vitórias, conquistas e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Fica firme e precisando, você sabe como me encontrar. Tenha uma excelente e abençoada noite e até amanhã, querendo Deus, até às 21 horas. Pode me enviar a partir de agora o seu pedido por escrito que eu vou colocar no altar da oração. Um abraço, Deus abençoe.